Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana e estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ative aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Deixe também o seu like, que é muito importante, e compartilhe esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Nós temos uma mensagem de fé e esperança nessa manhã, e se você compartilhar, você estará abençoando a vida de outras pessoas. E a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 30. O Salmo de número 30 fala de um livramento, o livramento da morte. E quantas vezes nós também não temos recebido livramentos do Senhor? Todos os dias Deus tem nos dado livramentos. Todos os dias Deus tem realizado livramentos e feito coisas grandiosas na nossa vida. E o Salmo de número 30 diz assim: Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer à cova, acaso o pó te louvará ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Veja, o versículo de número 6 é um versículo chave para a compreensão desse texto. Veja que no versículo 6 o salmista diz assim: eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Um dos grandes erros do ser humano é colocar a sua confiança nas suas habilidades, na sua prosperidade, no seu aparente sucesso, enfim, em qualquer coisa terrena. Veja, se você deposita a sua segurança, a sua esperança, a sua confiança nos bens que você tem, se você perder esses bens, naturalmente você perderá também a sua esperança, a sua confiança e a sua segurança. Veja, o salmista diz o seguinte: olha, na minha prosperidade eu disse o seguinte, eu pensei assim: eu jamais vou ser abalado, jamais vou ser abalado. E Jesus, ele conta uma parábola, a parábola do rico insensato. E ele diz que uma determinada pessoa havia produzido muito mantimento naquele ano, havia colhido muito fruto e ele não sabia onde colocar toda a sua colheita de cereais. Então, ele teve a seguinte ideia: vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros novos, celeiros maiores, e vou colocar ali toda a minha colheita. E vou dizer para minha alma: alma, tens muitos bens para muito tempo, então fica tranquilo, come, bebe, descansa. E aí Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nesse momento, Jesus está ensinando para as pessoas que a nossa segurança não deve estar nas riquezas ou qualquer outra coisa terrena.
A nossa segurança, a nossa esperança não deve estar na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa habilidade de lidar com as coisas ou com as situações, ou mesmo na nossa saúde. Não, a nossa segurança deve estar no Senhor. E o interessante é que ele diz assim, olha, eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quantas pessoas que dizem, não, eu nunca vou ser abalado. A minha vida está firme, jamais serei abalado, jamais vou cair, jamais vou desanimar, jamais vou perder o que tenho, jamais vou deixar de ser o que sou, jamais vou deixar de ter o que tenho ou de fazer o que faço. Quantas pessoas você conhece que já agiu assim? E aí no versículo 7 ele diz assim, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e ficaste perturbado. Tem gente que acha que prosperidade financeira é sinônimo da bênção de Deus, da aprovação do Senhor. Nem sempre. Um exemplo disso é o que o salmista acaba de dizer. Ele diz, olha, na minha prosperidade eu dizia, jamais serei abalado. Mas o Senhor, na sua bondade, fez com que a minha montanha permanecesse firme, porém apenas escondeu o rosto e eu fiquei perturbado. Bastou o Senhor esconder o rosto, bastou o Senhor virar as costas, bastou o Senhor olhar para uma outra direção, que aquele indivíduo se sentiu frustrado, desorientado, desamparado. Porque a verdadeira prosperidade, o verdadeiro sucesso, o verdadeiro sentido da vida está em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O verdadeiro sentido da vida está em conhecer Deus e fazer a sua vontade. Não adianta ter tudo que o mundo oferece e não ter a presença de Deus. Não adianta ter status, ter sucesso, ter posição, ter fama, ter poder e não ter Deus. Essa vida será uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem direção. A verdadeira alegria está em Deus. O verdadeiro sentido da vida está em Deus. Então, uma vida sem Deus é uma vida sem alegria, é uma vida sem sentido, é uma vida sem direção, é uma vida incerta, é uma vida tomada pelo medo, pela insegurança. Por isso que nós observamos no texto o seguinte: o salmista diz que o Senhor apenas virou o seu rosto e ele então entendeu que o que ele precisava realmente era do Senhor. O que ele precisava realmente era do Senhor. Então, voltando agora para o início, aí sim, no versículo 8 ele diz, Senhor, eu clamei a ti e o Senhor, eu clamei a ti e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Diante daquela insegurança que ele passou a sentir, porque o Senhor virou o seu rosto, ele então reconheceu que ele precisava de Deus. Ele começou a buscar o Senhor. E aí ele diz no versículo 10, no versículo 11, converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Quando ele entendeu, olha só, ele tinha prosperidade financeira, mas não tinha alegria. Porque ele estava longe de Deus. Mas quando ele entende que o que ele realmente precisava era do Senhor, o Senhor então mudou a sua história. O Senhor converteu o seu pranto, o seu choro, em dança, em alegria, em celebração. O Senhor tirou o pano de saco e o vestiu de alegria. E aí, voltando agora lá para o início do Salmo, versículo 1, o salmista diz assim, ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Então, ele diz aqui que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que nos põe de pé e o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos sustenta. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã está se sentindo abatido, talvez esteja até caído, mas o Senhor está com as mãos erguidas em sua direção, prontas para te segurar e para te levantar. Basta você dar o primeiro passo, que é estender a sua mão para o Senhor. A do Senhor já está estendida em sua direção.
Deus já está com a sua mão estendida em direção a você. Basta agora você segurar na mão do Senhor. E Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, Ele vai te orientar. Você não está sozinho nessa caminhada. Por isso que, aí agora a partir do versículo 4, ele diz: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome. Por quê? Porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. Ele reconhece a misericórdia de Deus. Ele reconhece a bondade de Deus. Ele reconhece o cuidado de Deus, o perdão do Senhor. O Senhor está pronto para nos perdoar, o Senhor está pronto para nos levantar, o Senhor está pronto para nos restaurar, o Senhor está pronto para escrever uma nova história na nossa vida. Portanto, você não deve ficar aí prostrado, frustrado, entregue às traças, não. Você deve se erguer, você deve se lançar nos braços do Senhor para que Ele te leve para o lugar que Ele tem preparado para você. Deus não quer que você fique aí prostrado nessa situação. Deus não quer que você fique rendido a essa enfermidade. Deus não quer que você fique aí dominado por esse sentimento de culpa, por essa prisão emocional, por essa prisão espiritual. Deus não quer isso para a sua vida. Deus tem algo muito maior e melhor. Talvez você esteja preso a uma situação do passado. Talvez você esteja preso a algo que você fez ou deixou de fazer lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem como voltar e mudar o que já foi feito ou o que você deixou de fazer. Você não tem como voltar no tempo, mas você pode olhar para a vida numa outra perspectiva. Você pode acertar a partir de agora. Você pode consertar a jornada a partir de agora. Você pode consertar a jornada a partir de agora. A questão é que tem muita gente que prefere continuar na situação deplorável em que se encontra. A restauração é um processo e às vezes doloroso, mas é muito melhor pagar o preço da restauração do que pagar o preço da humilhação. É muito maior pagar o preço da restauração do que o preço da humilhação. Então, não se permita viver humilhado por um sentimento de culpa, por um julgamento alheio. Não, não se permita, não. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te restaurar. Ele está pronto para te levantar. E aí, então, nesse mesmo versículo 5, a gente percebe o seguinte: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. Nós estamos vivos porque o Senhor tem sido favorável, o Senhor tem sido gracioso, misericordioso para conosco. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. E aí, ele finaliza o versículo 5 dizendo o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é a ideia? Aqui não é no sentido literal, não é uma noite no sentido literal, mas é no sentido de que nenhum sofrimento é eterno para quem realmente confia no Senhor. Nenhum sofrimento é eterno para quem confia realmente no Senhor. Talvez você hoje esteja chorando, talvez você hoje esteja pagando o preço por algo que você viveu lá atrás, ou talvez hoje você esteja vivendo uma situação que você não gostaria de estar vivendo. Mas Deus, ele pode reescrever a sua história, ele pode proporcionar a você um novo tempo a partir de agora. E aquilo que era motivo de choro pode se tornar um motivo de testemunho para você. Aquilo que hoje pode estar sendo um motivo de choro, Deus pode transformar em um motivo de testemunho na sua vida, para abençoar a vida de outras pessoas, para conduzir outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que você viveu para Cristo, conduzir essas pessoas para Cristo. Então, vou dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu não sei por que você de repente está chorando. Eu não sei por que de repente você está aí prostrado, frustrado, deprimido ou de repente até entregue.
mas eu sei que Deus ele tem uma nova história, ele tem um novo caminho disponível para você. Basta você olhar, como eu disse, olhar para Cristo, erguer a sua mão para o Senhor, e Ele vai segurar a sua mão, Ele vai te levantar, e Ele vai te conduzir a um novo tempo e uma nova história. E aquilo que hoje é motivo de choro, amanhã será motivo de testemunho para a glória de Deus. Então, no versículo 11, ele diz: converteste o meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores e não me cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aquilo que Deus realiza na nossa vida tem como propósito glorificarmos a Deus. Ele não vai te levantar simplesmente para você rir do inimigo ou triunfar sobre os adversários. Não, não é isso, não é sobre isso. Ele não vai te levantar para que você possa olhar para quem desejou o seu mal e dizer assim: olha, você desejou o meu mal, agora veja o meu sucesso. Não, não é isso. Ele vai te levantar para que você glorifique o nome dele. Se ele te levanta e você não glorifica o nome dele, você corre um sério risco de cair novamente. Porque aí vem a soberba, a presunção, a autossuficiência, a arrogância de começar a achar que aquilo que você está vivendo é fruto do seu próprio merecimento, das suas próprias habilidades. E não é sobre isso. Deus nos levanta para que nós o glorifiquemos, para que nós o honremos, para que nós dediquemos a Ele a nossa vida. Ele nos levanta para que nós agora nos consagremos a Ele. Não é por acaso. Ele não nos levanta simplesmente por levantar. Ele nos levanta para nos fazer instrumento de louvor e adoração. Olhe para Cristo. Erga sua mão para o Senhor e viva o novo que Deus tem preparado para você. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Lembre-se, o choro de hoje pode se tornar um testemunho de amanhã. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque vimos em Tua palavra nesta manhã que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vimos em Tua palavra que o Senhor é gracioso, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor restaura a nossa vida, que o Senhor nos levanta, nos coloca de pé. Vimos na Tua palavra que nenhum sofrimento é eterno para aquele que confia no Senhor. Vimos em Tua palavra que o Senhor transforma o choro em alegria, para que testemunhemos e glorifiquemos ao Senhor com a nossa história. Pai, abençoa cada pessoa que nos assiste nessa manhã ou em qualquer outro horário. Obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos deu, por estarmos finalizando mais uma semana. Abençoa, Pai querido, o nosso final de semana. Que tudo que façamos seja conduzido pelo Senhor e para a glória do Senhor. Restaura, Pai querido, aqueles que estão enfermos, consola os corações enlutados, restaura, Pai querido, os relacionamentos quebrados, alianças desfeitas. Restaura, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela nossa vida, pelos nossos familiares, obrigado pelo Teu cuidado para conosco e, sobretudo, pela salvação em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, no início da semana nós estaremos de volta aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus. Não esquece de continuar compartilhando esse link. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque eu creio que aquilo que Deus falou ao seu coração pode também falar ao coração de outras pessoas. Deus abençoe, um forte abraço, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, em nome de Jesus.